Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Está começando mais um Corrida on Demand! Brasil! Sejam todos bem-vindos. Eu quero palmas, eu quero palmas, eu quero palmas, Brasil! Palmas! Mais um programa começando e comigo está ele, meu parceiro de todas as quartas-feiras e às vezes segunda-feira, André Padilha, plateia virtual. Palmas pra ele! Salve, jovens! Muito boa noite! Nessa quarta-feira, e hoje é um dia especial, Thiago. Dia do maratonista. Então, para todos os maratonistas de plantão que estão ao vivo e que estão assistindo ou ouvindo esse programa via podcast, palmas! Para você que é louco o suficiente para completar uma prova de 3, 4, 5 horas, parabéns, sou seu fã. Ano que vem eu vou poder comemorar essa data também, meu jovem. Estarei lá no quilômetro 41 te esperando. Eu quero ver, eu não espero menos. E tem que estar com o megafone. O megafone. Deixa comigo. Tá, o compromisso está. Você que está assistindo e ouvindo, você está vendo que ele afirmou um compromisso aqui com a gente. Então, nos cobrem. No dia 25 de julho é a data. 25 de julho de 2025 estarei lá fazendo a minha primeira maratona e eu não espero menos, hein, meu jovem? Não espero menos. Vamos lá. Isso aí, senhoras e senhores. E para começar esse programa, estamos com ele aqui novamente, Dr. Edson Aracaki, para falar sobre doação de órgãos. Ele que é o presidente, ele que é o cara que manda e desmanda na BTX, onde a gente vai conversar muito sobre isso. Então, Dr. Edson, palmas para a Plateia Virtual. Seja bem-vindo ao nosso meio. Tudo bom, pessoal? Obrigado por mais uma vez essa oportunidade. É isso aí, meu jovem, seja bem-vindo sempre. A gente vai bater aquele papo muito esperto. E também com a gente tá aqui ela, que já participou, é atleta, vai contar um pouquinho da sua história. Giovana Fiore, palmas, ela que é estreante aqui, então, plateia virtual de pé, palmas. Seja bem-vinda, Giovana, se apresente para a nossa audiência. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana. Você falou que eu sou atleta, fiquei até honrada, mas eu tô longe de ser atleta, eu sou uma amadora, digamos assim. Eu sou atleta da vida, acho que eu posso dizer isso, a corrida pela vida, pela doação de órgãos, essa eu participei com honra, vai ser ótimo poder contar um pouquinho disso aqui. É isso aí, é sobre isso que a gente quer realmente ouvir a tua fala. A gente sabe que você tem um compromisso aí, que você conseguiu disponibilizar um espaço na sua agenda para conversar um pouquinho com a gente, então eu não quero tomar muito seu tempo, eu já vou passar o microfone para você, eu vou colocar até você aqui na tela maior. A gente tá esperando a Tayane, que é uma das organizadoras da prova, enquanto isso eu vou falar com ela aqui nos bastidores, para ela conseguir entrar com a gente aqui na sala, e eu quero ouvir a tua história, conhecer um pouquinho de você, né, aonde você se encaixa nesse processo todo. Então conta tudo, não desesconda nada, conta seu time de futebol, sua cor preferida, enfim, conta um pouquinho da sua história pra gente, Giovana. Combinado. Bom, eu tenho 32 anos, eu nasci com uma insuficiência renal e ao longo do tempo ela trouxe uma doença crônica e eu cheguei a 17% da função dos meus rins e precisei de um tratamento substitutivo. Na época eu fui para hemodiálise enquanto aguardava um transplante. No dia 23 de maio de 2019, uma família disse sim para doação de órgãos e a minha vida foi salva. Eu recebi o meu transplante depois de 2 anos de hemodiálise. Eu sou militante da causa da doação de órgãos, eu fundei um projeto que se chama Deixe Vivo, que fala da importância de você ser um doador e também dá visibilidade para as pessoas transplantadas. E em 2022 o projeto se tornou uma ONG e hoje a gente chama de Instituto Deixe Vivo. Então estamos aí trabalhando pela doação de órgãos, super parceiro da BTX, converso sempre com o Edson, trocando figurinhas, como que a gente pode levar essa mensagem da doação de órgãos para cada vez mais pessoas. E eu queria falar também sobre essa parte de ser atleta, né? Quando a gente tem uma doença crônica, né? No meu caso, por exemplo, era muito difícil fazer atividade física, né? Teve uma época que eu estava desnutrida, enfim, cansava muito rápido, mas o esporte sempre fez parte da minha vida
de qualquer forma. Eu sempre joguei futebol tá longe, gente. Handball, futebol tá consigo, assim. E na faculdade, né? E eu sempre cansava muito, as pessoas ficavam, corre. Eu, gente, tô no meu limite já. E eu não entendia naquela época a relação da doença que eu tinha com essa prática de atividade física, né? Então, para mim, o transplante ressignificou muitas coisas na minha vida, inclusive essa parte esportiva, né? Hoje acabo não podendo mais jogar handball, porque é um esporte que pode ter algum impacto ali, e o órgão transplantado, o rim, fica bem na região da frente da barriga, então posso levar uma cotovelada, enfim. Então eu não pratico mais esse esporte, mas faço musculação, faço pilates, gosto de nadar, inclusive competi nos Jogos Brasileiros de Transplantados, nadando, ganhei medalha de ouro, ninguém precisa saber que só tinham 2 participantes, então a medalha estava garantida, mas eu sou medalhista de qualquer forma, entendeu? Não, mas olha, deixa eu só pegar um gancho nessa sua fala que só tinha 2 participantes. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui, vai dar. Deixa eu pegar aqui, você vai entender por quê. Meu pai, quando eu comecei a correr por causa do meu pai, vou ser bem rápido aqui. E meu pai contou uma história pra mim no episódio de número 3 do podcast. Ele contou a história exatamente falando sobre o início dele no atletismo e tal. E ele falou que ele tinha um treinador que apoiava muito ele. Aí ele falou assim, teve um dia que, né, entre tantas competições que ele fazia em Santo André, aí esse treinador chegou pro meu pai e falou assim, ó, Claudinei, hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma medalha de ouro. Ou com uma medalha, né? Aí meu pai, sério, treinador? Sério, você vai sair daqui com uma medalha. E olha, eu tenho certeza que você vai sair. Aí tá bom, né? Chegou lá, né? Só tinha 3 participantes. Então realmente ele ganhou a medalha medalha dele tá aqui comigo, uma medalha de honra ao mérito. Olha só. então, ó. Excelente. Ó, às vezes você fala, mas só tinha 2, só tinha 3, não importa. O importante é que você estava lá, mulher. Então você foi uma vitoriosa e você merece isso. Sim, merece palmas. Confesso que eu dei o meu melhor ali naquele momento e na verdade, depois o Edson até pode falar um pouco, mas essa parte de você, a Olimpíada de Transplantados, seja mundial, seja brasileira, cara, eu não fui pra competir no sentido de, tipo, quero ser a melhor. Eu competi comigo mesmo, essa superação de você estar transplantado. Eu só estava ali porque uma família salvou minha vida, sabe? Então, eu nadei agradecendo, assim, o caminho inteiro agradecendo por eu estar ali naquela piscina, vivendo aquele momento. Então, se eu não me engano, essa foi a minha 3ª prova depois do transplante. Aí não sei se eu já posso falar um pouco da corrida, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, pode conte sim. tudo, não nos esconda nada. Antes só de você continuar, deixa eu só dar vez aqui pra Tayane, que ela conseguiu entrar aqui pra gente, só pra colocar ela aqui na tela, aqui, ó. Essa jovem que vai falar com a gente já. Que Tayane, se você quiser dar uma boa noite, se apresentar rapidinho aí pra gente continuar ouvindo a história da Giovana, só não esquece de desabilitar o seu microfone. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, dando voz aí a essa causa tão importante. Conheço aí a história da Giovana e tantos outros aí que a gente acompanha ao longo dessa jornada aí. E vamos lá, colocar bloco na rua e fazer acontecer. Então, quase aí, 1 de setembro tá chegando. Tá chegando, já a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa organização, o que tá acontecendo, os bastidores, tudo já, porque agora eu quero continuar ouvindo a história dessa mulher que tem uma história incrível. Então, Giovana, por favor, continue. Você que participou dessa prova, então nos continue contando aí como é que é a sua vida no esporte, como é que tá hoje, como é que foi participar dessa edição da Corrida pela Doação de Órgãos. Conte, somos todos ouvidos. E outra, a gente sabe que você tem um compromisso daqui a pouco, mas eu já quero deixar você convocada. Eu preciso marcar um dia aqui pro Edson voltar aqui para contar mais sobre a BTX, a galera que participou com a gente aqui também na live anterior. Então você também já tá convocada para falar também do seu projeto. A gente quer conhecer um pouquinho mais do que tá acontecendo, então você já está convocada. A gente convoca, a gente não convida, porque convite você recusa, pode recusar, tem uma chance. Convocação você não pode. Então a gente quer depois ouvir um pouquinho mais desse teu projeto num programa específico, tá bom? Então já fique esperto que a gente vai falar com você depois também, hein?
Combinado, combinadíssimo, adoro. Então, a minha primeira prova depois do transplante, eu comecei a nadar assim que o médico me liberou, né? A natação sempre foi muito presente na minha vida. E na época da hemodiálise, eu usava um catéter que ficava no meu corpo, né? Para eu poder fazer o tratamento, eu não podia molhar. Então, essa questão de água, piscina, para mim, ressignificou muito depois do transplante, sabe assim? Então, isso foi muito importante. E a primeira prova que eu fiz foi uma prova de duatlon na academia, que era natação e corrida. E aí, acho que eu fiquei em terceiro lugar. Dessa vez tinham mais pessoas. Eu fiquei em terceiro lugar, então foi super legal, super significativo para mim. E logo em seguida, eu fui para a corrida da doação de órgãos. Quando eu descobri que ia ter, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, chamei todos os meus amigos, todo mundo. Lembro que era novembro, foi 6 meses depois do meu transplante. Eu perguntei para minha médica, eu posso correr? Nem que eu faça a caminhada. Ela, não, você pode correr. Fui, me inscrevi nos 4 quilômetros. Inclusive, olha aqui a recordação, ó. Cadê? Tá aqui a camiseta. Dá pra ver? Ô, show! Segunda corrida pela doação de órgãos, merece palmas. A vida passa correndo, isso é verdade. Muito bonita. Guardei aqui de recordação a camiseta, de vez em quando eu até treino com ela, mas foi muito legal participar do evento. Foi difícil pra caramba correr os 4 quilômetros, porque eu não tava treinando pra corrida, eu sempre fui da natação, né? Mas eu lembro que encontrei muitos amigos na corrida, transplantados, pessoas que eu ainda não conhecia pessoalmente, só virtualmente. Então, lembro que no quilômetro mais ou menos, acho que no terceiro quilômetro ali da corrida, estava muito cansada e vieram 2 atletas hoje, inclusive a Priscila é triatleta e a Patrícia também, né? As 2 me empurraram ali, a gente correu juntas, 2 transplantadas de rim, uma transplantada de coração. Então foi muito, muito legal participar da corrida, pena que veio a pandemia em seguida, né? Mas agora, enfim, a gente vai ter aí a 3ª edição, estarei lá presente, vou levar a mãe, pai, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo para correr. Estaremos lá. Mas não posso correr, mas pode caminhar 3 quilômetros. Mas não posso caminhar, fica lá assistindo, filma, a gente tira foto. Para mim, todo mundo tem que participar. Inclusive, eu faço academia aqui no prédio e o pessoal aqui está todo se mobilizando para ir também para a corrida. Eu acho que é a corrida com propósito, né? Então, não sei se vocês participaram da anterior, mas é muito legal você ver, é muito colorido, né? Que cada categoria tem uma cor. Então, assim, é legal porque eu, como transplantada, estava de vermelho, e aí eu vi outra pessoa transplantada, eu morria de vontade para perguntar, você é transplantada no quê? Tipo, porque a gente tem o nosso grupinho de transplantado, a gente quer conhecer todo mundo, entendeu? A gente se sente especial. Eu me sinto super especial. Então, você quer conversar com aquela pessoa ou quem tá esperando por um transplante. Você tá esperando um transplante de quê? Enfim, então essa foi a minha experiência. Eu tô super animada agora para a corrida. O Instituto Deixe Vivo vai estar presente lá também. A gente tá apoiando, a gente vai levar o cartãozinho de doador de órgãos. Tá tentando aí movimentar algumas outras parcerias também para ajudar a causa. E é isso. Então, tô muito, muito feliz mesmo. Queria poder ficar mais aqui para contar as histórias. Mas como você falou, já me convocou para outro momento da live e enfim, é isso. Eu só quero, se puder deixar um recado final assim, até 2, 3, fica à vontade. Não, combinado. Esperar por um transplante é como esperar por algo que você não sabe quando vai acontecer, quando vai chegar. E a única coisa que a gente tem é ter fé, esperança e falar sobre doação de órgãos, né? E foi isso que eu decidi fazer lá em 2017, há quase 7 anos atrás, contar a minha história para que mais pessoas soubessem, né, que existe uma fila de transplante e que a gente pode salvar essas vidas, né? Então eu tô nessa luta aí há um pouco mais de 6 anos, quase 7, junto com a BTX nesse caminho longo também. Mas é isso, hoje eu tô aqui porque uma família disse sim para doação de órgãos e salvou minha vida. Acho que esse é o recado. Isso é muito importante, merece palmas, merece muitas palmas. É o que a gente sempre fala, né? O que falta pra gente é informação.
A gente sabe que tem um monte de pormenores aí, né, no meio desse assunto. E o que falta pra gente é informação. E o Correio do Demand, a gente se preocupa um pouco com isso, né? A gente procura trazer esse tipo de conversa exatamente para poder orientar quem tem, que é o nosso assunto em comum, é o esporte, é a corrida de rua, para poder trazer esses assuntos que é necessário. E eu fiquei sabendo da corrida, por exemplo, por causa do André Foligno, que é um colega nosso aqui do canal, amigo nosso. Ele tava com a gente aqui na live anterior. Ele foi um transplantado também do rim e tal. Hoje ele tá em processo de hemodiálise. Enfim, para quem não ouviu a história dele ou quer conhecer, é só voltar no episódio de número 39. Ele contou um pouquinho da história dele também. No episódio 39 tem um link pro programa que o André contou toda a história dele, inclusive link pro documentário que ele lançou recentemente agora também, falando desse processo dele. Ele fez uma maratona com o médico dele, enfim, fazendo o processo de hemodiálise. Ele conseguiu correr uma maratona e foi através dele que ele me mandou o link. Ó, Thiago, mandou lá pelo perfil do Correio do Demand, falou da corrida e aqui estamos, né? Entrei em contato com o Felipe pra gente poder conhecer o máximo de pessoas possíveis para poder trazer essa conversa e falar pra galera que ama a corrida, né? Já que você gosta de corrida, gosta de correr por uma causa, eu vou te dar um bom motivo pra você participar de uma prova que é show de bola. E é o que você falou, é esse espírito de comunidade, é esse amor ao próximo que nos une para poder ajudar o próximo, né? O legal é que todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode ajudar. Então, o que a gente pode trazer aqui nesse momento é informação para que você que está assistindo, para você que está escutando aí na versão em podcast, você possa ajudar. Se você ainda não é um doador, pense, porque de repente você pode ajudar a salvar uma vida. Hoje a gente tá aqui porque alguém se preocupou, alguém se doou. Então isso é muito importante. Gi, tá convocada a participar. Pra quem tá só escutando, o arroba dela vai tá aqui na descrição do programa, tanto dela quanto do Instituto Deixe Vivo, arroba Deixe Vivo. Você que tá escutando, tá assistindo, já segue lá, já acompanha esse projeto de perto também, como tantos outros que a gente vai ouvir aqui daqui a pouco. E Gi, brigadão de verdade, eu não vou te segurar muito tempo. Eu quero deixar a voz aí pros meus companheiros que tá aqui na sala, se alguém quiser comentar alguma coisa, esse é o momento pra gente liberar ela. Fiquem à vontade. Eu posso dar um último recado? Pode, claro. Eu também sou podcaster. A gente lançou um podcast. Esqueci de falar. Se eu esquecesse de falar, as meninas do Instituto iam ficar muito bravas. Mas a gente lançou um podcast que chama Histórias de Transplantados, para contar histórias de pessoas transplantadas. Olha que legal. Aqui no YouTube, no nosso canal do Deixe Vivo, chama Deixe Vivo Talks. São 10 episódios, inclusive amanhã a gente lança o último episódio dessa primeira temporada, e eu espero que venham muitas temporadas por aí. E se eu não me engano, o episódio 8 foi com 2 atletas também que falam dessa parte de corrida, de ressignificação do esporte. Eu já fico convite para todo mundo aí, a minha deixa para dizer adeus e agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de contar a minha história. Tá, estão todos convocados a escutar. Eu, como amante de podcast, amante do rádio, editor de podcast, vou ouvir, vou comentar e vou ouvir sempre os episódios. Gi, brigadão pela sua participação. Tamo junto, manda um abraço pra todo mundo lá da equipe do podcast. E é nóis, valeu! Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Gi. E é isso aí, meu povo, minha povo. E André, o que você achou dessa nossa primeira convidada? André, o que você tem a dizer, meu jovem? É aquilo, né, Thiago? Cada episódio nosso aqui, é uma história... Eu acho que desde que veio o Elir, né, que faz a corrida cego, depois Isso. Foligno, cada história que a gente pergunta assim, por que eu ainda não tô correndo, por que eu ainda não tô praticando um esporte, a gente que não tem talvez nenhum problema, ou por menor que seja o problema aí, tem gente correndo com problemas muito maiores, dando lição de vida na gente, né? É isso aí. E a ideia dessa conversa hoje sobre a corrida é motivar o maior número de pessoas. Depois o Dr. Edson vai falar os números novamente. Eu fiquei assustado com aqueles números. E motivar pessoas a entrar nesse propósito de doação para que a gente consiga diminuir essa fila, né? Porque talvez amanhã é um parente seu, ou você, ou alguém que você conhece, que você ama, que está precisando. Exato. Tá nessa fila, né? Então acho que é isso. Maravilha. E para falar mais sobre esse assunto, então, doutor Edson, eu vou colocar você aqui na janela principal,
porque agora o microfone está na sua mão, meu jovem. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de novo, mais para o pessoal que tá chegando agora aqui, que vai ouvir, que talvez seja o primeiro programa que ele tá escutando sobre esse assunto, para falar um pouquinho sobre a importância da doação de órgãos, o que você pode falar sobre esse assunto, a questão da oportunidade que você tem de salvar uma vida com esse gesto. Fala também sobre a BTX, como é que tá a associação, como é que ela funciona, como é que ela pode aproximar as pessoas também para poder, as pessoas transplantadas, enfim. Fala um pouquinho pra gente sobre a doação e depois a gente já emenda nesse assunto, tá bom? Legal. Bom, primeiro, boa noite de novo, Thiago, André, Tainá, Tayane, desculpa. Eu não sei se minha conexão vai ficar boa, porque eu tô meio conectado aqui, meio mambembe, mas qualquer coisa eu entro e saio de novo. Beleza. Bom, primeiro, obrigado de novo por essa oportunidade de estar aqui falando desse tema que eu acho que é super relevante, né? A Agi já deu um super panorama, né, da importância, né? Então, tipo, ela, né, falando dela, né, do que ela precisou de um transplante. Eu também sou transplantado, né? Já tinha falado isso, né, na outra conversa que a gente teve. Eu também sou transplantado, eu também precisei de um rim. Eu recebi a doação, eu já tenho 23 anos de transplante, né? Então, assim, só para ver o quanto isso realmente, o transplante muda a vida das pessoas, né? Então, por conta desse transplante, eu também... Bom, enquanto o Dr. Edson volta, estabiliza a conexão dele, deixa eu mandar um salve aqui pra galera que tá aqui no nosso YouTube. A Elis mandou aqui um cheguei, deixa eu voltar aqui na tela pra ver se melhora. A Elis Salles mandou aqui um cheguei. O André Padilha aqui já mandou o salve do dia da corrida. Galera, o link da corrida você pode se inscrever, já tá na descrição do vídeo e do podcast, tá bom? Você pode participar, já fazer a sua inscrição, não perde tempo não. Tá assistindo aí, tá escutando? Já vai no clique aí, já preenche os dados, já paga o boletim e já se inscreve, hein? Vamos ver, acho que agora voltou, doutor Edson. Continua aí sua fala, meu jovem. Tá. Não, então, acho que, não sei até onde foi, mas o que eu estava comentando é que, assim, o quanto a doação foi importante na minha vida, né? Então, a minha irmã doou o rim dela para mim, e por conta disso, eu já tenho 23 anos de transplante, e, assim, consegui, né, viabilizar e concretizar todos os meus sonhos, né? Então, assim, eu acho que essa corrida para doação, ela vem justamente nesse momento de chamar atenção para essa causa, né? A corrida da doação, ela já vai acontecer na sua terceira edição, né? A Giovana participou aí da edição que foi antes da pandemia, né? Que depois a pandemia veio, parou o mundo inteiro e tal. E parou a doação de órgãos também, né? A pandemia simplesmente fez a doação de órgãos cair para níveis, assim, quase que não existiam, né? Por quê? Porque todos os hospitais, vocês vão lembrar disso, né? Todos os hospitais foram requisitados para tratar as pessoas com Covid, né? E doação de órgãos, né? Quando você faz todo o procedimento, você precisa de UTI, né? Você precisa de um sistema complexo hospitalar, né? Então, assim, não tinha naquela época. Então, a doação caiu e no Brasil, né? Naquela época, a gente tinha uma fila aí de cerca de 30 mil pessoas na fila e depois da doação, esse número subiu para 60 mil pessoas na fila, ou seja, dobrou quase, e é um número que a gente mantém até hoje. Então, assim, o programa vem retomando, mas a gente continua mantendo 60 mil pessoas na fila. Então, assim, apesar de todo o esforço, né, das equipes em retornar, mas desde aquela época, vários hospitais acabaram fechando o seu programa de transplante, então foram poucos hospitais que depois conseguiram reabrir o programa de transplante. O Brasil vem tentando retomar toda... Pronto, doutor, voltou, vamos lá. Deu uma pequena travada. Desculpa. A internet é assim mesmo. Minha conexão, cara, desculpa, porque realmente tá ruim aqui. Relaxa. Tá. Então, mas o que eu estava dizendo é que, assim, realmente, assim, o programa de transplante, ele vem tentando retomar, mas ele segue com dificuldades, né? Então, a gente precisa de iniciativas como essa, né, onde a gente possa realmente falar da doação de órgãos, né? Porque no Brasil ainda, né, tem essa fila de 60 mil pessoas e existe um desconhecimento muito grande, né, em relação ao tema, né? Então, só para ter uma ideia, né, uma das maiores causas, né, da não doação é a recusa familiar, né? Então, assim, as pessoas
não sabem, né, esse tema, não sabem da importância desse tema e do impacto, né, que pode ter na vida de outras pessoas, a doação, mas a recusa familiar no Brasil é de cerca de 42%, né, ou seja, a gente acaba perdendo muitos potenciais doadores. Sim. Porque não tem esclarecimento, né, a gente não consegue informar as pessoas a respeito dessa causa, né. Então, assim, eu acho que é super importante iniciativas como essa que vocês estão trazendo, né, Thiago e André, e, né, a Tayane também, porque a Tayane vem ajudando a gente aí na corrida, para justamente a gente chamar a atenção para isso, né, porque, assim, o que a gente vê é que toda vez que tem um evento que tem impacto na mídia, né, que a gente consegue divulgar, dá um aumento na doação de órgãos, né, então, assim, a gente vê isso, por exemplo, né, a Giovana comentou, das Olimpíadas, né? Sim. Tem os Jogos Mundiais para transplantados que acontecem a cada 2 anos e nos locais onde esses jogos são realizados ocorre um aumento da doação. Por quê? Porque da mídia, né? Conscientização, né? Conscientização. E as pessoas passam a discutir aquilo, né? Porque vê na TV, né? Um pergunta para o outro e tal e acaba disseminando. E foi assim também nos Jogos Brasileiros para transplantados que a gente fez 2 vezes em Curitiba, né? A BTX fez 2 vezes os jogos em Curitiba e foi a mesma coisa, né? Assim, tem uma super divulgação, as pessoas começam a discutir e aí você vê um aumento desse número de doadores, né? E assim, até o podcast aqui, ele tem uma outra vibe, né? Assim, é bem mais para cima, mas hoje, assim, é um momento até de tristeza para a gente da BTX, principalmente, porque tem uma pessoa que ajuda a gente, né, que era voluntária na BTX e que estava na fila esperando o transplante. Falhou de novo, cortou a conexão. Vamos aguardar o Dr. Edson voltar, porque a gente até ouviu um pouquinho dessa conversa dele nos bastidores e só reforça essa necessidade de informação e de entender o quanto é importante você pensar no próximo. Acho que essa é a principal mensagem que a gente começa a trazer já para esse programa. É pensar no próximo, é você se colocar no lugar do próximo, né? É difícil pra caramba. Doutor Edson, voltou, vou passar o microfone para você. Eu tá falando aqui sobre... acho que aproveitando essa sua fala, tá? Eu até peguei um pouquinho dessa sua conversa nos bastidores. Eu quero que você conclua ela, porque eu acho que é importante. É a hora da gente começar a pensar no próximo e também se colocar no lugar de ser o próximo, né? Eu sei que é um dia difícil para você. Eu queria que você terminasse e compartilhasse isso, porque por mais que seja um momento difícil, ele serve também para que a gente se conscientize, porque a dor hoje, ela pode não ser minha, Thiago, não ser do André. Hoje a dor, ela é sua, né, por ser uma pessoa próxima, querida, mas pode ser a dor de algum conhecido nosso amanhã. Então, acho que é importante essa sua história. Então, por favor, compartilha ela assim com a gente. Então, eu estava comentando, né, que a Luana, uma super querida, né, que trabalhava com a gente, né, então ela faleceu hoje, mas ela faleceu na fila, né, então assim, ela estava esperando um transplante de pulmão, né, o quadro dela realmente estava grave e tal, ela até chegou a ter algumas avaliações, mas acabou não evoluindo todo o processo clínico, né, e ela faleceu hoje, né? Então, assim, uma pessoa que ficou na fila, tal, mas era super engajado, uma pessoa super para cima. Pra vocês terem uma ideia, ela foi voluntária, assim, para ver como ela gostava também de esporte, tal, né? Ela foi voluntária nas Olimpíadas que tiveram no Rio de Janeiro, né? Então, ela foi lá com catéter de oxigênio, ela ficava puxando, né, o oxigênio dela. E foi para o Rio, trabalhou tal, e ela sempre muito ligada em esporte tal, então assim, ela lutava e o esporte, ela falava, não, eu pratico esporte porque isso me dá um fôlego a mais tal, e não sei o quê.
Mas, infelizmente, assim, a gente acabou perdendo a Luana, né? E é isso, né? A gente perde pessoas na fila, né? Então, assim, existe uma mortalidade grande, né? De pessoas que ficam na fila e não conseguem o doador. Então, por isso que eu acho que, assim, eu acho que é super importante a gente ter esses momentos, né, de discussão, de conversa. Não é uma conversa legal, lógico que não é, né? Você falar de doação, porque de doação, você tá falando de, talvez, de um estado de morte cerebral, tal, não é uma conversa fácil, né? Não. Mas talvez uma conversa necessária, né? Não é fácil, mas necessária, né? Então, que assim, eu acho que as pessoas precisam ter isso, né? Porque isso pode acontecer. Assim, algumas estatísticas, por exemplo, falam, né, que acho que o André até comentou, né, que você pode precisar, se coloque nessa situação, e é verdade. Sim. A chance de você precisar de um órgão é maior do que a chance de você ser doador hoje em dia, né? Porque, né, vem aumentando a longevidade, as pessoas, né, estão vivendo mais, tal. Então, tem uma série de fatores aí que estão acontecendo e a pessoa realmente pode vir a precisar de uma doação de órgãos, né? E ela vai precisar mais do que a chance dela ser doadora. Então, assim, acho que é uma coisa que todo mundo talvez tenha que pensar, né? Porque pode acontecer, né? E não é só com você, pode acontecer com um familiar, com um amigo, né? O Dr. Edson, o senhor comentou, primeiramente, meus sentimentos pelo ocorrido, né? Nesse momento a gente não tem nem palavras, né, para expressar. E, bom, é um momento bem difícil. Mas o senhor comentou sobre a questão que a maior dificuldade hoje em relação à doação são os familiares aceitar essa questão da doação, né? Hoje, existe alguma forma de documentar isso, um documento? Eu não sei, acho que teve uma época que saía no RG que a pessoa é doador de órgãos, alguma coisa assim, né? Ou existe um testamento, um documento que a gente consiga formalizar isso em cartório? Como é que funciona essa parte de deixar formalizado para a família? Fora conversar com a família, né? Essa é uma pergunta bem legal, André, porque já voltou? Agora voltou. É isso. Começa de novo, Dudu. Não, fica tranquilo. A internet é assim mesmo. O bom é que do nosso podcast, a galera que ouve, que acompanha, já sabe que a gente faz ao vivo, já sabe que é assim mesmo. Então, fica tranquilo, não tem problema. Vamos lá. Legal. Não, mas a pergunta do André... Aí parou de novo. André, sua pergunta é tão boa que tá derrubando a internet. Tá pesada essa pergunta hoje. Tá pesada. Vamos esperar ele voltar aqui, mas é importante demais isso. Vamos lá. Super importante. Voltou. Pessoal da audiência, cruzem os dedos porque a gente precisa ouvir isso. Não, então, a pergunta do André é legal porque existem nos países onde a doação é mais efetiva, tipo Espanha, França, alguns países nórdicos, né? A doação é mais efetiva. Para você ter uma ideia, tem um índice de doação, né, que é só um índice, né, mas é o que mostra quanto existe de doação no país. Nesses países, Espanha e alguns países da Europa, tal, esse índice está está sempre acima de 40 por milhão da população. Esse é o índice, 40 PMP. Acima disso, você tem ali sempre uma fila muito curta, né? A fila curta, eles falam que é no máximo aí de 2 meses de espera. Então, acima de 40, né? Então, nesses países é onde tem essa questão que o André levantou. Então, assim, lá todo mundo é doador, exceto se expressar ao contrário. Ou seja, se ele falar expressamente que não é... Eu ia até comentar isso, doutor Edson. Eu acho que deveria ser assim. Todo mundo é doador, a menos que fale que não quer doar, né? Exatamente. Então, nesses países é assim e funciona bem. Aqui no Brasil, eu sou bem já velho, né? Então, eu peguei a fase... que teve uma época que você colocava isso na carteira de identidade, que foi ali, acho que começo do ano 2000, final de 90, Sim. Era desse jeito. Você tinha que podia colocar na carteira de identidade, só que isso não deu certo aqui no Brasil. Então foi uma coisa que a sociedade viu isso de uma maneira muito mal, por conta desses mitos, né? Então vinha aquela história de, então um dia vão
eu vou acordar numa banheira de gelo porque roubaram o meu rim, né? Vocês já devem ter ouvido essas histórias, né? Já. E tinha isso, né? E ficou esse negócio, então se eu for acontecer um acidente comigo e não sei o quê, vão me levar para um hospital e vão me operar e me tirar o meu rim. Quer dizer, então assim, começou a criar uma polêmica em relação a isso, e isso acabou caindo. Então assim, isso caiu, né? Era uma coisa que tinha ali no RG e acabou caindo. Essa discussão voltou recentemente, né, para ter essa doação afirmativa aí que se chama, né? Então todo mundo é doador, exceto se expressar a vontade contrária, né? Mas ainda assim, a sociedade acho que ainda não está preparada para isso, né? Então acho que não é uma discussão que tem que evoluir mais, e a gente como sociedade também precisa evoluir mais, né? Então, assim, não existe, então, quer dizer, você pode colocar isso nos seus documentos, porque hoje também você pode pôr isso no seu documento, né? Várias entidades de classe, tipo, né, Conselho de Arquitetura, acho que o Conselho de Farmácia, tem alguns conselhos que a pessoa também pode expressar lá a sua vontade, mas isso depende ainda de uma decisão final da família, né? Então, assim, a família é que precisa realmente dar a palavra final se vai ter doação ou não, mesmo que a pessoa tenha colocado ali no registro, isso tá. Por isso que é importante conversar com a família, né? Então, assim... Travou de novo. Travamos. Que é independente. Travou de novo, vamos esperar estabilizar de novo. Aproveitando, pessoal, esse é um grande momento de reflexão pra gente, para pensar exatamente sobre isso. Já fala com o pessoal se você tem intenção de se tornar um doador. A gente está ouvindo muitas histórias e é importante você pensar nisso. Se a internet rabiar, como a gente costuma falar assim, a gente vai aproveitar para fazer esse apelo. Pense sobre isso, porque você pode precisar, você pode ajudar outras vidas, e a gente vai ser repetitivo esse programa inteirinho, porque a ideia é que você realmente tenha essa informação, entenda o quanto isso é importante, o quanto você pode fazer o bem pro próximo. E enfim, é isso. Doutor Edson, pode continuar. Você já voltou, já lhe vemos bem de novo. Ai, que vergonha. Não, fica tranquilo, não é culpa sua. Isso, pessoal. Eu acho que é um tema que, assim, é um tema difícil, mas que a gente precisa conversar, porque, assim, essa é talvez, a única certeza que a gente tem na vida, né? É que um dia nós todos vamos morrer, né? Então, assim... Travou de novo. Pesado. Vamos aguardar. Mas isso é bem sério. Inclusive, isso me fez lembrar... Eu não sei se a Tayane já viu esse filme também. Tem um filme na Amazon Prime ou é na Netflix, não lembro, que fala exatamente sobre a eternidade. O homem criar uma forma para se manter vivo. Acho que a loucura do homem, a loucura de todos, é se manter eterno de alguma forma, né? Eu acho que o medo da morte, o medo do desconhecido... assombra a todos, né? E de repente você tem a oportunidade de, entre aspas, né, se manter vivo ou ajudar alguém a se manter vivo por muito mais tempo, é algo muito importante, né? Doutor Edson, pode continuar. Acho que agora foi. Não, mas isso que você falou é muito importante, porque assim, o homem luta, né, desde os princípios do tempo, né, sempre em busca dessa, né, vida eterna, né, de viver para sempre, de se manter eternamente jovem também, essa coisa toda, achando que, né, isso vai acontecer, né. Pode ser que a ciência evolua a tal ponto, né, hoje já fala que, né, a gente vai viver mais que 100 anos, tal, né, que a pessoa que vai viver mais que 100 anos já nasceu, tudo bem, mas a gente pode viver mais que 100 anos, mas ainda até agora a medicina ou a ciência não evoluiu a ponto de realmente criar um padrão de vida que se perpetue, né, por muito tempo, né. Então, assim, eu acho que a ciência... Acho que agora travou de novo. Bom, vamos continuando aqui enquanto isso. Quando o Dr. Edson voltar, a gente tem 2 perguntas e eu quero também que ele fale sobre a BTX. Tayane, comenta um pouquinho com a gente como é que você
que tá liderando essa prova toda aí, como é que você acompanha toda essa história? Como é que você acompanha esse movimento, você que está engajada nessa missão junto com o Ricardo, como é que você observa toda essa situação? Primeiramente, a gente como empresa, né, a Play, esse não é o nosso negócio principal do dia a dia, mas até para vocês entenderem como a gente chegou até aqui, né, responsabilidade social corporativa é um dos valores da Play. Então, a gente sempre procurou algo, né, uma causa, até para devolver para a sociedade, fazer algo voluntário que fosse ali de um modo geral ali que tivesse um impacto positivo para as pessoas. Então, não sei se o Ricardo comentou no podcast passado, ele teve, né, uma situação familiar. Sim. E aí a gente ficou, né, pensando nisso, né, nós como empresa, como a gente poderia, né, apoiar uma causa, fazer com que pessoas fossem beneficiadas, né, através do nosso engajamento ali, do nosso voluntariado. E aí chegamos até a doação, né, a causa da doação. E aí, desde 2018, né, com a BTX, nós realizamos a primeira edição, né, 2019 a segunda, e aí com a pandemia a gente, infelizmente, teve que parar, mas o sonho continuou, né? Então, 2024, estamos aqui para a terceira edição. E, assim, eu posso te falar que cada caso, assim, cada história é uma história de superação, é um sonho, né? Realmente, assim, que a Giovana, o Dr. Edson, né, que são transplantados, só quem sabe, né, quem vive esse dia a dia sabe essa dor, né? De estar ali na fila, a perspectiva do amanhã. Então, assim, nós, né, como nosso time Play ali, as pessoas também que trabalham voluntariamente ali para fazer, dar voz a essa causa, são tantas histórias maravilhosas, assim, de superação, famílias que agradecem, né, pessoas que entram em contato, olha, eu tô na fila, eu não posso correr, eu vou lá para caminhar, igual a Giovana falou, eu vou lá para só estar presente, porque essa causa me representa. Então, isso para a gente é muito importante, né? Mesmo a gente sabendo, né, da dificuldade, né, igual o Dr. Edson comentou, às vezes a família ter ali, de alguma maneira, né, não está apta ali na hora para decidir a doação, mas é um tema que a gente precisa falar mais, né, dar mais voz a essa causa, porque pessoas dependem disso, né, isso salva vidas diariamente, né, conscientizar a população, trazer informações para que as pessoas se interem do assunto, entender a importância disso, né, no podcast passado teve a Liege também, transplantada de pulmão, então quer dizer, são vários casos, Dr. Edson aí, a prova viva disso, de que isso salva vidas. Então, isso é um tema muito relevante e importante. Então, nós somos privilegiados, né, primeiramente, e isso faz parte do nosso dia a dia na Play, né? Nós vivemos para que essa causa se torne maior a cada dia, para que as pessoas entendam a importância disso, né? E que, acima de tudo, a gente consiga atingir o maior número de pessoas, e que se através da corrida, né, do esporte, isso trouxer mais pessoas ali para entender, para se conscientizar, já está valendo a pena. Isso realmente é muito importante. É uma causa que a gente precisa se engajar, a gente precisa se informar sempre. Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu queria que você falasse um pouquinho de como está essa parte da organização da corrida, até para a gente voltar já para o Dr. Edson também, para ele poder falar sobre a BTX e fazer o apelo também final aí. Deixa eu colocar aqui a tela. E eu queria que você explicasse como é que essa corrida funciona, porque o corredor de rua, ele falei até hoje isso nos stories, se você quer uma causa boa para você poder se engajar, o corredor gosta disso, né? Tem corrida contra o câncer de mama em outubro, teve a corrida contra o câncer agora, finalzinho de julho também. Então, o pessoal do esporte corredor de rua gosta de se identificar com alguma coisa. Então, de repente, num tanto de provas que a gente tá acontecendo aqui em São Paulo, em todo o Brasil, parece que pipocou esse monte de prova. Por que não se engajar em algo que realmente vá
vá fazer a diferença na vida do próximo, né? Então acho que essa causa ela é muito importante. Eu vou colocar aqui na tela sobre o site da corrida. Lembrando, pessoal, que para quem está escutando, para quem está assistindo, esse link do site já está na descrição do programa, tá? Você pode se inscrever. A Tânia, ela vai falar um pouquinho mais sobre a prova agora. Como é que tá essa parte da prova? Como é que vocês estão se preparando para receber o pessoal? O Ricardo comentou que eu achei uma ideia muito legal, que no dia não terá pódio, e eu achei essa ideia o máximo, porque a ideia não é colocar o pódio, já é quem está lá, né? Na verdade, já é o maior vencedor. Então conta um pouquinho pra gente, Tânia, como é que tá essa questão da organização da prova, enfim, como é que vocês estão se preparando, o que o pessoal pode esperar, como é que faz para se inscrever, enfim, como é que faz para a galera se engajar também com essa corrida? Primeiramente, muitas histórias lindas de superação, né? Pessoas do Brasil inteiro entram em contato com a gente diariamente. Eu sou de Santa Catarina, sou do Paraná, estou completando 1 ano de transplante, enfim, quero estar aí com vocês. Então, primeiro de tudo, são casos reais, né? Pessoas ali que vivem essa causa. Então, juntar essas pessoas, essas histórias, para a gente também é muito importante. E, de uma forma geral, né, o público que às vezes não tem ali a recorrência de correr longa distância ali, então a gente teve esse cuidado de dividir ali entre 4 e 8 quilômetros, né, para ficar uma questão tranquila, tanto para quem corre longa distância, às vezes curta distância, então acho que é tranquilo para um público geral participar, e a caminhada também, que às vezes a pessoa ela não pode, por conta de uma restrição médica, não tem o hábito de correr, então caminhar também. E ali, Centro Histórico de São Paulo, né? Ali é uma região que a gente pode ver patrimônios ali, então um percurso legal para a gente explorar, né? E as categorias, né? Conhecer histórias, né? Juntar esse público que está ali na torcida por alguém ou pela causa, transplantados ali que já passaram por esse processo, está ali comemorando, pessoas estão ali como profissionais de saúde, né, que hoje a gente tem uma procura, né, maior que as outras edições, então, até na nossa página do Instagram mesmo, relatos de médicos, poxa, eu quero gravar um vídeo, eu quero falar a importância disso, que legal. Muito bom. Então, tudo isso faz com que a nossa perspectiva esteja 100% lá em cima, né, profissionais da saúde, público no geral que está ali, se declara como doador, quem está na torcida, transplantado, e juntamente com tudo isso ali, em um movimento que, de fato, salva vidas, tem um impacto direto e positivo nas famílias que estão ali também por alguém, né? Alguém que está ali na fila torcendo por si próprio ali, buscando que seu amanhã seja o seu dia. E que as pessoas ficam muito felizes, assim, elas entram em contato falando, veja a hora de chegar, de estar lá, de conhecer outras histórias. Então, claro que não posso dar spoiler de muitas coisas, mas vem muita coisa legal aí que dia 1º vocês vão ver. É isso aí, e nós estaremos lá participando dessa prova, recolhendo depoimentos, então a gente vai fazer uma boa baguncinha por lá também, vamos conversar com o pessoal, a gente quer conhecer essa história, e o mais legal de tudo é que, de repente, Tayane, tem alguém que está escutando a gente, está assistindo aqui a live, como a gente tem muitos amigos aqui, o André, por exemplo, ele mora em Hortolândia, tem o pessoal aqui, o Jefferson, a Gabriela, que está aqui no nosso chat no YouTube, já a gente vai colocar a pergunta de vocês, pessoal, só mais um minutinho aí. Tem gente que não mora em São Paulo, que está longe. Então não posso participar? Pode participar também, porque além da inscrição que você faz para participar da prova, tem também o kit atleta, que é para a pessoa que não vai participar do evento, porque mora longe, enfim, mas quer se engajar, quer participar, quer fazer a sua doação, também pode, né, Tânia? É legal essa alternativa. A pessoa recebe o kit na casa dela. Como é que funciona para quem não consegue estar aqui, mas quer doar, quer participar de alguma forma? Como é que faz? Recebe, inclusive foi uma sugestão do próprio público ali, olha, eu não posso, eu estou aqui no norte, enfim, eu não consigo nessa data, mas quero participar. Então a gente abriu essa categoria aí de kit, né, e a pessoa comprando ali, fazendo toda a inscrição no site,
vai ser feito o envio, né? E só se atentar na categoria, né, que ela quer que a camiseta chegue, se é transplantado, na torcida, profissional da saúde, ela vai receber em casa também. Se ela quiser gravar um vídeo, falou, sou aqui do Amapá, não consegui nessa edição estar presente em São Paulo, mas estou aqui vestindo a camisa pela causa, uma causa importante, relevante, que salva vidas, eu sou doador, eu estou na fila, eu sou transplantada, eu faço parte disso. Então tem essa opção também. Isso é muito legal. Então você não tem desculpa para não participar. Você pode participar perto ou longe, você pode receber o seu kit, você pode, sei lá, de repente fazer uma espécie de desafio virtual. Pega o seu kit, eu consigo fazer 8 km, então vai lá, pega o seu Strava, liga o seu Strava, faz a sua corrida com a camiseta, aproveita e divulga para quem tá perto. De repente a informação não chegou até essa pessoa por qualquer razão que seja, então você também pode ser um agente de compartilhar essa informação. Então se você não tá em São Paulo, não tá perto, não pode participar, faz a inscrição no kit kit atleta, são valores acessíveis, que você tem corrida que você paga muito mais caro para poder participar, né, por uma medalha michuruca. Às vezes nem banana tem no final, e você pode se engajar numa causa tão bonita, tão sincera e tão necessária também, como a gente já ouviu muitos depoimentos aqui. Então, o site para você poder se inscrever na prova tá lá nos Minhas Inscrições, mas você pode acessar o site da prova, que é o corridapeladoaçãodeorgãos.com.br, e você pode fazer a sua inscrição. Eu vou voltar aqui o site da prova também para você poder se familiarizar, mas novamente, gente, todos esses links estão na descrição do programa. Grava um vídeo, manda pro pessoal lá no perfil, dá um jeito de mandar o seu material para lá, porque isso vai incentivar e encorajar muitas pessoas. Então você tem aqui, tô na torcida, eu salvo vidas, eu sou doador, eu sou transplantado. É como a gente falou no começo, de repente ela vê alguém com a camiseta de vermelho, queria saber a história, e a gente quer saber a história, né? Então isso é muito legal, faça parte, né? Se envolva, se engaje, né, nessa causa, que eu tenho certeza que vai ser muito importante e muito necessário essa sua participação. Então, voltando aqui, a corrida acontece no dia 1º de setembro de 2024. Deixa eu voltar aqui a tela da prova. O StreamYard é uma beleza, que para fazer uma troca de tela eu tenho que sair e voltar de novo. Podia ser mais prática essa ferramenta, mas vamos lá. 1º de setembro é a prova. A largada é na Praça do Patriarca, Centro Histórico de São Paulo. Os horários de largada da prova estão pré-determinados. A gente sabe que isso pode alterar de acordo com o tempo, enfim, né? 4 km, 7 da manhã. Quem vai fazer 8 km, 7 e 5. Caminhada 7 e 10. E pessoal, para você que vai participar, respeite a sua largada, isso é muito importante, para não dar aquele bololô, né, André, que a gente tá acostumado a ver na largada. Vamos com calma, galera. Respeite a sua largada, eu sei que vai ser muito bacana. A gente tem perguntas da nossa audiência aqui, eu já quero passar pro André puxar as perguntas aí enquanto eu volto a tela aqui pro normal. Então, eu já vou te trazer de volta a palavra para fazer o último apelo para essa galera poder participar com tudo, tá? Vamos fazer um movimento para lotar essa galera, para lotar esse espaço aí, para a Prefeitura de São Paulo, falar assim, não dá, vamos dar espaço maior para essa galera, porque precisa. Todo mundo engajado, é isso aí. Manda a bala, André. Thiago, me deixou impressionado a fala do Dr. Edson, falando que é mais possível que a gente precise de uma doação do que a gente ser um compatível para doar. Então imagina o peso que é você conscientizar a sua família, falar que você quer ser um doador, deixar isso muito bem claro, muito explícito essa vontade, né? Porque hoje a gente está bem, né? Amanhã ninguém sabe, né? O amanhã, né? Mas vamos lá, doutor Edson, tem uma pergunta aqui do meu Instagram, que é o César Augusto. Acho que o senhor tinha até comentado no outro episódio. Um doador hoje, vamos pensar que é uma pessoa saudável e faleceu por algum motivo, vamos pensar num acidente. Quantas pessoas ele consegue ajudar só por ser doador? Deve ser um número bem, bem incrível, né? Não, é um número, assim, lógico que são necessários exames, né? São necessárias uma série de coisas para ver se todos os órgãos estão em condições, né, de serem doados, né? Mas em teoria,
eles falam que um doador salva até 8 vidas. Então, um doador, 8 vidas. Mas, em teoria, assim, além de 2 rins, coração, 2 pulmões, pâncreas, fígado, tecido, córnea, osso, pele, intestino, quer dizer, então assim, em teoria, você pode doar 10, 12 órgãos. Já contei 12 aqui. Então, assim, você tem condições de doar tudo isso, né? Se você tiver ali, né, super bem, né? Mas o que eles falam, né, que assim, em média, se a pessoa estiver super saudável, né, for uma pessoa, sei lá, né, morreu num acidente, igual você falou, um jovem e tal, até 8 outras vidas essa pessoa pode deixar, né, com que a vida de outras 8 pessoas continue. Então, porque eu fico me imaginando aqui, Thiago, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Já foi muito pior. Acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai acabando melhorando nessa questão de ansiedade, né? Mas você já imaginou a ansiedade de uma pessoa na fila, né? Você tá todo dia ali, amanhã pode ser o seu dia, não foi? Amanhã pode ser o seu dia, mês que vem pode ser o seu dia. E essa fila tá andando e não chega a sua vez, você não sabe, né? Qual é a sua senha de chamada, né, doutor? Não, saber você sabe, né? Assim, se tem uma coisa que funciona super bem no país, aqui no Brasil, né, no nosso sistema de doação, é a fila, né? A fila ela é super transparente. Então, se você estiver na fila hoje, você entrar lá no sistema, né, que o sistema está disponível para as pessoas, né, que estão na fila, se você entrar lá, você consegue saber exatamente qual é a sua posição na fila, né? Mas, conforme eu comentei da outra vez, né, essa fila ela pode variar de acordo com, primeiro, compatibilidade, né? Então, assim, se tem compatibilidade, inclusive sanguínea, por exemplo, né? A pessoa que faleceu tem um tipo sanguíneo diferente de quem vai doar, já não dá certo, né? Até as compatibilidades histogenéticas e tal, né? Então, assim, são outros exames que se fazem para ver a compatibilidade também, né? Então, desde isso até distância, por exemplo, né? Um órgão, muitas vezes, que, né, aparece lá no Amazonas, pode não chegar no primeiro da fila, que, por exemplo, estaria lá em Porto Alegre, né? Então, porque tem o tempo de isquemia do órgão, o tempo que o órgão pode ficar sem sangue, né? Então, essa fila é Brasil ou essa fila é por estado? Ou tem as duas filas, doutor? Então, ela é Brasil, mas cada estado coordena as suas pessoas na fila, né? Então, tem as pessoas de São Paulo, as pessoas do Paraná, as pessoas do Amazonas, né? Porque sempre é mais fácil acontecer a doação dentro do estado, né? Mas a fila é nacional. Então, até o senhor comentou que tinha uma diferença de quantidade por milhão de cada estado que é doador, né? Acho que cortou a conexão dele aqui. Voltou? Voltou. Viu, agora doutor? voltou. O senhor tinha comentado no outro episódio que tem quantidade por milhão em cada estado, que tem um estado que é mais doador, mais conscientizado a doar, outros estados menos conscientizados, né? Exatamente, André. Isso mesmo. Bacana. Outra coisa que é legal assim, pelo que eu entendi também, essa fila ela pode mudar também de acordo com a urgência de cada paciente também, né? Se hoje você tá ok, você tá num estado de saúde estável, mas amanhã você piorou, você sobe essa fila também, você passa na frente. Exatamente. Você sobe na fila. A Liege, ela comentou, a Liege que teve no outro programa, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas ela comentou isso, que ela estava na fila e o caso dela piorou. Ela teve que passar na frente. Ela passou na frente. Né? Para quem não ouviu esse caso, episódio 39, tem todos os relatos, até aqui no YouTube também, mas tem lá na versão em podcast também, episódio 39. Assistam, porque vale a pena, ou então ouçam, vale muito a pena, esse conteúdo tá muito rico, e pega esse conteúdo, compartilha, porque a gente precisa, lógico, em 1 hora aqui não dá para falar tudo, a gente acaba resumindo muita coisa, deixando de falar muita coisa importante, por isso que a gente quer sempre trazer esse tema aqui para explorar mais, para conscientizar mais, para informar mais.
E é isso aí. Antes, doutor, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai cair dentro do assunto da BTX, né, André? Que a Gabriela mandou aqui, ó. A associação tem algum material digital para divulgação interna na empresa? Por exemplo, alguém quer levar para internamente? Enfim, tem algum tipo de material que vocês compartilham? A gente não tem material físico, né? A gente só tem um material, nem é material, né? A gente tem um site, né, que é o www.abtx.com.br, e a gente tem um Instagram, né, que é o @abtxtransplante, né? Então ali tem algumas informações sobre a associação, algumas informações sobre essa questão da doação, transplante, tudo isso aí, né? Então, dá para procurar ali e achar algumas informações. Tem outras fontes também, né? O próprio Ministério da Saúde disponibiliza uma parte ali do site que fala de transplante exclusivamente, né? Que é muito bom, é um site bom. Hoje a internet não está ao nosso favor. Travou. Aí, voltou. Só para passar, tem o site da BTO, que também é a entidade médica que coordena essa parte de transplante, onde também tem bastante informações relevantes, né? Então, acho que assim, o importante é saber buscar as informações relevantes, né? Informações boas, né? Porque hoje tem muita coisa na internet, mas você acha de tudo também, né? Então, de repente, se você entrar num site lá meio torto, talvez você ache essas coisas aí ainda que mais desinforma do que informa, né? Então é importante, acho que, buscar fontes confiáveis de informação. Bacana. Para quem está acompanhando ao vivo aqui a nossa transmissão, assim que finalizar, eu vou procurar colocar lá o Instagram da BTX para você também ter mais informações. Aí o Instagram também do pessoal da corrida de novo, já tá lá, mas eu vou repostar de novo para ficar mais fácil. E, gente, tem sempre no link aqui, tem a descrição de tudo, tem o link para ficar mais fácil. Qualquer dúvida é só clicar lá e mandar pro pessoal. Tem mais uma pergunta aqui da Carol pra gente fechar essa rodada de perguntas. A Carol, nossa amiga Carol, ela pergunta assim: tem uma idade limite dos doadores? Ainda que o idoso seja saudável, tem alguma coisa de limite, doutor? Como é que fica essa parte? Ou não? Então, essa questão da idade, ela vem mudando bastante, né? Hoje, muitos centros... Bom, enquanto ele volta, eu vou pedir para ele responder de novo essa pergunta para a gente poder fechar. Tayane, faz de novo o apelo para o pessoal poder se inscrever pela prova, para a gente poder já partir para os finalmente. Também já faz as suas considerações finais. E a hora que o Dr. Edson voltar, aí ele responde a pergunta da Carol, já faz as considerações finais também. E aí a gente marca um novo programa com ele depois para ele contar mais sobre isso, trazer mais informação para a gente. Fica à vontade, Tayane. Tá. Assim como a Giovana falou, o Dr. Edson e os convidados, né, do podcast passado, a causa da doação não é só pensando no hoje, né? É no longo prazo, justamente porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, tudo pode acontecer, a gente não tem o controle de nada, e pensar no outro, né, também é uma forma de pensar na gente, né? Porque se cada um pensar no próximo, né, a gente sempre vai ter alguém que vai pensar na gente, né? Então, junte-se a nós, você que, né, às vezes tá aí, não conhece o tema, busca informações, você vai ver que tem muitas histórias de superação, histórias que, poxa vida, nos emocionam de fato, porque é uma causa que salva vidas diariamente, né? E a gente precisa dar voz a isso, né? Pensando no amanhã, pensando em que a gente não conhece, mas plantando, né? Porque se a gente plantar o que é bom, com certeza a gente vai colher o que é melhor ainda. Então, se inscreva, caminhe, corra. Não posso correr, caminhe, não posso caminhar, esteja com a gente. Kit, faça seu vídeo, você de outro estado e você aqui de São Paulo, que tem essa oportunidade de estar lá com a gente, vivenciando esse momento tão importante, que é a 3ª edição, depois aí de um momento triste, igual o Dr. Edson comentou, da pandemia, né? E aí agora a gente voltando com a corrida, voltando com a causa, dando voz, junte-se a nós nessa causa tão importante, porque de fato a gente não sabe o dia de amanhã. Então precisamos de todos juntos pela mesma causa. É isso.
Então, para você que vai se inscrever, corridapeladoaçãodeórgãos.com.br. As inscrições estão sendo feitas lá pelo site minhasinscrições.com.br. O link está na descrição do podcast. Você pode clicar, se inscrever. Também lá no Instagram, Corrida pela Doação de Órgãos, você pode também clicar lá no link da bio. Tem todos os links da prova, informações. O feed tem muita informação também, você pode clicar lá, se inscrever. Então faça isso, participe de um jeito ou de outro, participe, se engaje nessa causa, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão te agradecer de alguma forma depois. Isso é o mais importante. Tayane, obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua participação. Manda um abraço pro Ricardo também, assim que você falar com ele. Tamo junto. A gente não tem muito, mas o que a gente tem a gente divide. Então eu espero que a gente consiga ajudar de alguma forma nessa missão. Conta sempre com a gente, que qualquer novidade que a Play tiver aí com relação a esse assunto, conta com a gente dá um jeito, abre espaço na agenda aqui, faz um programa especial e bora espalhar a informação que eu acho que a gente precisa nos dias de hoje, né? Conscientizar e informar para que para que a gente possa ser um ser humano melhor, né? Eu acho que isso acaba sendo o mais importante. Então, obrigado de novo, obrigado por essa coragem que vocês tiveram de entrar nessa causa, né? Muita gente entra nessa causa da corrida pela grana e vocês entraram por uma missão muito maior. Então, obrigado por essa ação. Novamente, tamo junto e espero em breve trazer vocês de novo aqui pra gente trocar uma ideia sobre esse e sobre outros assuntos também, tá bom? Obrigada, agradeço aí o espaço, né? Compartilhar com o público de vocês, né? A nossa luta diária, né, doutor? Que é uma causa que a gente faz valer a pena, porque uma vida não tem preço, né? Então, ver a Liege, ver o Dr. Edson, Giovana, não tem preço isso, né? O que a pessoa sente não tem preço, não há nada que pague. Então, eu agradeço vocês aqui pelo espaço, por divulgarem a causa e por se juntarem a nós também, a Play, a BTX, e que com certeza a gente vai fazer uma grande corrida aí, dia 1º de setembro. Obrigada. É isso aí, Dr. Edson, suas considerações finais, fala também da BTX e responde essa pergunta da Carolzinha aí, a questão de ter idade, não ter idade, e aí já vai para suas considerações finais também, faz convite da BTX, tá vendo, Dr. Edson? Vai ter que voltar aqui de novo, você não vai ter como fugir da gente. Mas eu volto com uma internet melhor, pessoal. Não, bom, obrigado, queria agradecer aí, né, André, Thiago, Tayane, né? Assim, vocês realmente estão ajudando muito, vocês não têm ideia de quando vocês ajudam. Transmissão de dados. Né, tem alguma divulgação desse tipo, né? Tanto pela corrida. Gente, hoje tá difícil. Né? Realmente espero que a gente consiga reunir uma galera legal lá, porque o esporte traz e acaba isso. Vamos ver se agora. Acho que agora estabilizou. Foi. Agora foi. Acho que agora normalizou de novo, doutor. Ai. Bom, pessoal, obrigado, agradecer de novo então, muito legal. Eu acho que essa resposta talvez eu tenha que dar num outro momento, porque eu não sei se vai cair aqui, mas assim, tá aumentando, e o que está acontecendo é que, assim, hoje em dia, se o rim da pessoa ele está mais saudável, mesmo que ela seja idosa, e possa ter algum comprometimento, o receptor, eles estão colocando em receptores que também são mais idosos, né? Então, assim, está tendo essa avaliação de critério expandido que eles falam, né? E tentando, inclusive, fazer essa combinação entre a idade do doador com o receptor. Mas tem mais algumas coisas envolvidas, mas assim, não dá nem para ficar falando muito, porque senão cai tudo aí e a gente não finaliza, fica só aí nessa situação. Mas acho que a última mensagem que eu queria dar, além de se inscrevam, participem da corrida, ajudem a causa, é que essa causa, ela transborda para além da doação, né? Ela transborda para além da solidariedade. Transborda em que sentido? Pessoal, eu recebi um rim da minha irmã. Imagina se eu fosse um cara machista, né? Imagina se eu fosse um cara que tivesse problemas com o machismo, fosse, né, misógino, essas coisas todas, né? Eu recebi o rim da minha irmã e estou tranquilo aqui, sem problema nenhum, né?
E é assim que acontece, a doação tem essa mágica de quebrar preconceitos, né, de diminuir muito essa questão. Talvez uma coisa mais diversa que possa acontecer, né? Você é branco, pode receber um rim de um preto, você pode receber o rim de uma pessoa gay, você pode receber o rim ou qualquer outro órgão, entendeu? E é isso, pessoal. Então, assim, para mostrar que não existe o ser humano só, é isso que existe. Não existe, as outras coisas são... Exato. Assim, criações, entendeu? Não tem nada disso. E o ser humano vive, assim, de ter essa essência humana, né? Que eu ainda acredito que é uma essência que nos torna diferente dos animais. Então, assim, esse gesto de solidariedade, eu acho que talvez só o ser humano possa ter, né? Ele pode ser muito cruel também quando ele quer, ou muito ruim, né? Mas ele pode ser muito humano quando ele quer. Então, assim, acho que só para falar que a doação é isso, né? A doação transborda e ela ultrapassa qualquer barreira, qualquer coisa, e é por isso que é tão bonito, entendeu? Porque além de permitir a continuação da vida, permite essa quebra, essa demolição, né, de todos os preconceitos que as pessoas possam ter. É isso. Senhoras e senhores, eu não tenho palavras para encerrar esse programa. Andrezão, vou deixar você fazer as considerações finais, agradecer todo mundo aí, e eu venho para fazer o fechamento. Meu jovem, fica à vontade. É isso, meu jovem. Que causa, né? Assim, eu estou muito alegre de conhecer, não sabia que existia. Então, assim, esse programa trouxe não só para mim, mas com certeza para quem está nos assistindo ou quem vai nos ouvir depois, que a gente sabe que o nosso conteúdo é ouvido depois nos podcasts, nas plataformas Spotify, no Spreaker e tudo mais, né? Mas é uma causa que daqui para frente a gente com certeza aqui do canal vai... Até o dia da corrida, com certeza a gente vai falar muito sobre isso. Vamos expor bastante isso, até o limite da inscrição. Acho que a Thay vai falar depois sobre a questão de até quando vai a inscrição, né? Estaremos lá para apoiar essa causa. Estaremos lá registrando esse momento, a retirada de kit, a corrida, o pós-corrida, e fazendo uma festa junto com as pessoas lá, né? E vamos manter essa chama acesa, né, para a 4ª edição, 5ª edição e quantas edições forem necessárias. É isso. Tayane, até que dia tá liberado para fazer as inscrições da prova? 20 de agosto. Tá até o dia 20 de agosto, se inscreva, participe, faça a sua inscrição de perto ou de longe, o que chega para você estiver aí na Conchinchina da Paraíba, vai chegar para você aí, então faça a sua inscrição até o dia 20, a gente vai fazer esse apelo bastante aqui no podcast, nas redes sociais, e é isso. Bom, deixa eu agradecer então a presença de vocês aqui novamente, do Dr. Edson. Fica tranquilo, se relaxa com a internet, é assim mesmo, acontece. A semana no outro programa foi o Carlão, hoje foi você, faz parte do show. O importante é que a informação a gente conseguiu passar bastante coisa, nunca é o suficiente, mas eu acho que já é um pouquinho mais que dá pra gente semear no coração de todos, inclusive no nosso. Então obrigado pelo seu tempo de novo, pela sua disposição. Vou marcar para setembro você voltar aqui pra gente conversar mais sobre isso, para você falar também dessas provas que acontecem, né, que vocês organizam por aí, e vai ser bem legal. Tayane, mais uma vez, brigadão pelo seu tempo, tamo junto. Nos encontramos na retirada do kit e também durante a corrida. Tamo junto, o podcast vai ficando por aqui, agradecer a todo mundo que participou, que mandou o seu salve, o Jefferson que mandou um recado pro doutor aqui, mandando sentimentos e tal, obrigado por compartilhar essa história. Ao meu ver, doar órgãos é dar uma nova chance para quem quer muito viver. É isso. E de repente quem quer muito viver pode ser você, o próximo da fila, pode ser você que precise, né? O ser humano é um ser muito frágil, né? Então a gente precisa se amar e amar ao próximo principalmente. É isso. É com essa mensagem que a gente vai ficando por aqui. Quarta-feira que vem a gente está de volta para mais um bate-papo. Grande abraço, valeu, tchau. Tchau, pessoal.